Uma especialidade da fisioterapia se propõe a tratar pontos de tensão em diferentes partes do corpo, em especial as dores lombares. O método Busquet atua a partir de manobras manuais para liberar diferentes estruturas internas do corpo. Se interessou pelo tema? O método Busquet está na pauta do Viva Voz de hoje, que já está no ar pela rádio e pela TV Univale. Hoje, com a participação da acadêmica de jornalismo, Jennifer Mânica. Oi, Jennifer. Oi, Lisa. Oi, boa tarde para você que acompanha o Viva Voz pela rádio, pela TV Univale. Você pode estar participando do nosso programa através do Twitter, @Viva Voz Univale. E também curtir a nossa página no Facebook, facebook.com/Viva Voz Univale. Isso mesmo, e quem conversa com a gente é o fisioterapeuta Murilo Demarco, que também é professor do método Busquet. Obrigada pela presença, Murilo. Obrigado, eu que agradeço. Bom, Murilo, o método Busquet é um tratamento fisioterápico que parte da análise de órgãos internos, vísceras, inclusive, para tratar dores lombares. É uma sensação de algo muito complexo. Você pode explicar para a gente um pouquinho melhor isso? Sim, então, na verdade, o método ele se propõe a analisar o corpo de uma maneira integral, onde ele vai relacionar o sistema muscular, articular com o sistema visceral. E sim, muitas vezes a verdadeira causa das disfunções das dores lombares, como outras dores do corpo, vem do sistema visceral, ou seja, das tensões internas do corpo, seja nas vísceras do abdômen, da pelve, do tórax, da garganta, e como outros pontos de tensão, como o sistema craniano, o sistema neuromeníngeo e as próprias articulações e músculos vão estar envolvidos com essas tensões. Qual a principal diferença entre o método Busquet para outras formas de terapias tradicionais? A principal diferença, primeiro, é que ele é um método global, ou seja, ele analisa o corpo de uma maneira integral, dos pés à cabeça e os diferentes sistemas corporais. E a outra diferença principal que eu considero é a maneira de ler o corpo. Ele procura buscar a verdadeira causa do problema, analisando a fisiologia e a anatomia. Então, ele não se preocupa muito com o local do sintoma, mas sim entender de uma maneira global o que está causando aquilo, ou seja, da onde está vindo aquela disfunção ou aquela tensão que está causando a dor do paciente. E por que Busquet? De onde vem o nome método Busquet? O nome vem do criador, que é Leopold Busquet, um fisioterapeuta e osteopata francês, e que acabou carregando o sobrenome dele para o método. Então a osteopatia tem alguma relação então com esse método? O Busquet, durante o desenvolvimento, ele estudava osteopatia e estudava um outro método de cadeias musculares, até que chegou um ponto onde ele viu que as coisas não se interligavam e ele quis fazer essa comunicação. Então, não tem uma relação direta com a osteopatia, mas sim acaba tendo uma certa influência na criação. Quais são os princípios básicos do método Busquet? Os princípios básicos são analisar o corpo de maneira global e procurar identificar os principais pontos de tensão. E a gente faz isso analisando um sistema que a gente chama de relação contentor-conteúdo. Contentor seria os músculos e conteúdo seria as vísceras. Então, a gente relaciona as tensões internas dos tecidos que recobrem as vísceras com as tensões musculares e, consequentemente, com as alterações posturais. Murilo, assim, uma visão bem popular, né? Eu acho que as pessoas acabam tendo aquela sensação de que os órgãos internos estão ali, né, dentro do abdômen, meio que boiando ali, e, na verdade, não é nada disso, né? Então, essa é a relação que os órgãos acabam tendo com a parte muscular, com as estruturas ósseas e, enfim, as articulações. Explica melhor essa relação, acho que tem a ver com isso que você disse agora do contentor e o conteúdo, né? Sim, na verdade os órgãos todos eles têm toda uma rede de fixação, então eles não estão suspensos, tanto os órgãos do tórax quanto do abdômen da pelve, eles são envoltos por um tecido que se chama peritônio, e esse tecido ele se desdobra e vai envolvendo cada órgão e acaba formando essa sustentação. E esse mesmo tecido que sustenta os órgãos, que é o peritônio, ele se conecta com o tecido muscular, e em algumas situações também com a parte óssea. Então, é esse tecido que acaba fazendo a relação da parte mais interna com a camada muscular. É como se fosse várias camadas de tecido, onde uma tem conexão com a outra. Então, a tensão lá de dentro vai acabar repercutindo com a tensão muscular. Então, por isso que talvez uma dor nas costas, vulgarmente chamada a dor nas costas, pode não ser exatamente na estrutura óssea ou no músculo que sustenta a coluna. Pode estar vinculado, então, a algum órgão interno. É isso. Sim, aí, né? Com certeza. Muitas vezes a dor se manifesta em alguma articulação, algum local, mas não necessariamente a causa do problema está ali. Então, muitas vezes a coluna lombar, por exemplo, ou qualquer região da coluna, se não houve um trauma, um choque, alguma queda sobre o local, a causa do problema não está sobre a coluna. A gente diz que a coluna, o local da dor, é vítima. Então, o tratamento ele não vai se basear sobre o local da dor, e sim sobre a causa que vai estar à distância, e aí é preciso avaliar cada caso para entender o que está
o que está acontecendo. E o método Busquet é indicado para que tipos de problemas? É uma vasta gama de indicações, desde problemas musculoesqueléticos, como dores em geral, dores na coluna, tendinites, artroses, artrites, bursites e todas essas questões inflamatórias, questões de constipação intestinal, cólica menstrual, dores de cabeça, enxaquecas, refluxo gastroesofágico, para bebês também, cólica intestinal em bebês, constipação dos bebês, refluxo, alguma situação de choro excessivo onde não tem uma causa aparente, isso pode ser uma tensão do corpo do bebê que não está sendo identificada. Então, a partir da leitura do método, a gente pode ter uma vasta gama de indicações, também problemas hormonais, endocrinológicos, disfunções da tireoide e outras glândulas podem estar sendo favorecidas pelas tensões que chegam nesses locais. Então, o trabalho de relaxamento dessas tensões, devolver a mobilidade dos tecidos, com certeza vai ter influência nisso. Bacana. Agora, isso também acaba pode gerar esses problemas internos, podem gerar alterações na postura da pessoa também, né, Murilo? Sim, na verdade, a gente entende que são os grandes causadores das disfunções posturais são essas tensões internas. Habitualmente as pessoas relacionam muito a postura com os hábitos do dia a dia. Ficar muito sentado ou ficar muito no computador. Mas, na verdade, o corpo ele é inteligente e ele trabalha sempre em busca de conforto. Então, quando existir uma tensão interna, seja no sentido de fechar o corpo ou abrir, o corpo vai tentar se moldar a isso para relaxar, para não gerar dor. E são essas tensões que acabam modificando a postura. Um exemplo muito comum disso são as cólicas menstruais. A mulher, quando tem cólica menstrual, ela tende a ficar mais enroladinha, mais fechadinha. E é como se fosse para relaxar os tecidos que envolvem o útero. Inclusive, visitando o site do método Busquet, tem algumas fotos impressionantes, né, em relação à postura mesmo, né? Então, pessoas que você vê o antes e o depois do tratamento, acho que a Jennifer viu também, né? Sim, gente. E mudanças muito drásticas. É comum acontecer isso? Então, o tratamento alterar significativamente a forma, não só a postura, eu diria, né? Acho que até a forma física da pessoa, né? Sim, é comum e a gente, na verdade, eu sempre digo que uma postura equilibrada ela é reflexo de um corpo livre de tensões. Então, a gente acaba tendo uma indicação do tratamento postural, mas não é muito nosso objetivo primário. O nosso objetivo é liberar as tensões internas, devolver a mobilidade para o corpo e automaticamente a postura vai se restabelecer. Então, nosso trabalho não é ver uma alteração postural e tentar corrigir ela, mas sim liberar a tensão que causou essa disfunção e automaticamente o corpo vai se reestruturando e adaptando uma nova postura. Bom, estava falando também das cólicas dos bebês, né, em recém-nascidos. Pode explicar para nós como o tratamento funciona para eles? Deve ser meio difícil, né? Porque qual é a resposta de um bebezinho recém-nascido, né, para as ações aí do método Busquet? Então, na intervenção sobre os bebês, as técnicas são adaptadas, são mais sutis, são suaves. A gente faz uma avaliação também através da palpação, todo o trabalho é manual, a gente avalia os órgãos abdominais, avalia a tensão sobre a coluna, sobre o crânio. E a gente também, como no adulto, a gente busca entender quais os pontos de tensão que estão fixando e prendendo aquele corpo e relaciona isso com a disfunção. Então, é um trabalho bem simples e rápido, é simples, mas bastante eficiente. E se o problema for realmente da disfunção do corpo do bebê, se não tiver nenhum problema alguma imaturidade devido ao nascimento, alguma patologia mesmo, em 2, 3 sessões, geralmente a gente consegue resolver bastante os problemas dos bebês. É bem interessante. Agora, como identificar esses pontos, né? A gente falou dos bebês que deve ser mais difícil porque ele não dá uma resposta objetiva, né, às ações ali da terapia, né? O terapeuta percebe os pontos de tensão com as mãos. Como é que funciona isso? Sim, é exatamente isso. Na verdade, muitas vezes a gente nem precisa da resposta do paciente, apenas pela palpação dos locais e até mesmo pela avaliação da musculatura com a mão, a gente consegue identificar a tensão e os locais de disfunção. Bom, como acontece a sessão de terapia com o método Busquet? Então, na primeira sessão a gente faz uma avaliação completa. Essa avaliação ela se baseia no anamnese, que é uma entrevista onde a gente busca entender o que está acontecendo com o paciente, as queixas e todas as situações que ocorrem. Depois a gente faz uma avaliação postural para entender o molde da postura do paciente. Depois a gente avalia as cadeias musculares, depois avalia a pelve, avalia o sistema visceral e, se precisa, avalia também o sistema craniano. Depois disso, é como se a gente montasse um quebra-cabeça. A gente vai montando o mapa do corpo do paciente, quais regiões que ele está querendo proteger, o que está acontecendo, e vai relacionando isso com as disfunções que ele apresenta e com a queixa que ele trouxe no início da sessão.
Você utilizou o termo cadeias fisiológicas, né, Murilo? Isso aí parece ser um conceito fundamental aí do método Busquet. Explica pra gente um pouquinho melhor. Sim, na verdade, o método ele começou com cadeias musculares, porque a parte visceral não era integrada. A partir do momento que entrou o sistema visceral, passou a se chamar cadeias fisiológicas, porque não tem só cadeias musculares, mas sim uma cadeia visceral e também uma cadeia estática conjuntiva, que é como se fosse uma cadeia de tecido conjuntivo que não é propriamente o músculo. É um tecido mais denso que vai ter a função de manter o nosso corpo em pé. Então, e aí, são várias cadeias, então, né? A gente estava vendo ali no site também, acho que são 7 cadeias, é isso? Isso, são várias cadeias e todas se interligam entre elas. Então, por exemplo, a cadeia visceral vai ter relação com a cadeia muscular, uma cadeia muscular vai ter uma relação com a outra cadeia muscular, todas as cadeias musculares terão relação com essa cadeia estática, então os sistemas vão se interligando. E é por isso que a avaliação ela deve ser global, e esse é o grande diferencial do método. Porque se os sistemas estão interligados, uma disfunção num local vai influenciar outro local. Então, se a gente não tiver esse olhar global, algumas coisas vão passar desapercebidas e muitas vezes a gente não vai conseguir trazer o resultado satisfatório para o paciente. Então, a coisa é ida e volta, eu fico imaginando ou não. Por exemplo, a gente mencionou o fato de que, às vezes, a dor é nas costas e você imagina que seja, sei lá, a tua coluna vertebral que está com problema, mas não, é o órgão. Ao contrário, também o órgão pode danificar as outras estruturas, inclusive musculares, ósseas e tudo mais? Pode. Uma tensão visceral, nesses tecidos que recobrem a vista, é importante dizer que a gente não trata o órgão diretamente. Certo. O nosso objetivo como fisioterapeuta é tratar as disfunções, as tensões dos tecidos que recobrem o órgão. Problemas patológicos e clínicos de cada órgão é a responsabilidade do médico. Então, a gente vai encaminhar quando identificar isso. Mas, sim, essas tensões internas, elas podem sim repercutir nas tensões musculares e na parte óssea, na parte articular e assim por diante. É muito comum, uma questão que é muito comum, bastante conhecida, são as tensões renais. Muitas pessoas já relacionam a dor na coluna com um problema no rim. Ah, é verdade. E é exatamente isso que acontece. Isso, né? A tensão interna lá no órgão, no rim, vai solicitar a tensão muscular, porque os músculos estão em contato com o rim, e vai acabar sobrecarregando a coluna lombar. Gente, eu fico imaginando que muitos problemas que acabam indo parar em sala de cirurgia, inclusive, de repente não necessitariam de uma intervenção tão profunda, né, Murilo? Como é que você vê, em termos gerais, as ações nessa área? Com certeza. A gente vê que muitos problemas clínicos, na verdade, eles são uma disfunção, ou seja, não tem verdadeiramente uma patologia. E sim, muitas cirurgias acabam sendo feitas por uma falta de entender o que está acontecendo, ou por um tratamento que não agiu diretamente sobre a causa do problema, e infelizmente acabam sendo realizadas inúmeras cirurgias que a gente vê que não precisa, né? Que depois, muitas vezes, o problema do paciente acaba retornando. Então, infelizmente, é uma realidade ainda no país, onde parece que se tem um vício em cirurgias. Eu acho que existe uma questão comercial por trás disso, assim como também por trás das cesarianas, que acaba sendo um ponto de agressão muito forte sobre os bebês. Então, infelizmente, a falta de entendimento da função do organismo, das funções naturais, de como que o organismo funciona, acaba levando a esse tipo de situação. Interessante. Existe algum caso mais complicado por tensão muscular que só o método Busquet pode ser eficaz? Ou... Então, é difícil dizer se existe um caso mais complicado. Cada paciente vai apresentar a sua estrutura de tensões, o seu jogo de tensões, eu diria assim. Existem alguns pacientes que apresentam mais conflitos no corpo, então acaba sendo um pouco mais difícil. Mas o que eu acho que é mais difícil é quando existem tensões internas que a gente não consegue liberar. Uma situação que é muito difícil, por exemplo, são cicatrizes. Por exemplo, cesarianas são extremamente agressivas porque muitos tecidos são cortados, então acaba criando uma fibrose interna e a gente tem um pouco de dificuldade de conseguir liberar isso profundamente. Cirurgias plásticas, como abdominoplastia, lipoaspiração, também são bastante agressivas e acabam muitas vezes gerando um efeito traumático sobre os tecidos que dificultam a nossa intervenção. Mas, de uma maneira geral, a gente consegue ter um efeito bem satisfatório. Em alguns casos, quando não existe a possibilidade de liberar 100% dessas tensões, o resultado vai ficar um pouco limitado. Mas mesmo nesses casos, o interessante é que através desse raciocínio global a gente consegue entender o que está limitando a evolução do problema. Então, se a gente percebe que o problema não é para a nossa intervenção, a gente consegue encaminhar para o nutricionista muitas vezes ou para o médico, mas sempre conseguimos entender e dar um encaminhamento para esse paciente. Tá certo, a gente vai fazer um intervalinho, mas daqui a pouco voltamos conversando com o Murilo Demarco, que é fisioterapeuta, também professor do método Busquet. Depois do intervalo.
Já estamos de volta. Hoje o tema é o Método Busquet. Nós estamos conversando com o fisioterapeuta Murilo Demarco. Murilo, a gente estava falando sobre os bebês, que o tratamento também é interessante para os bebês. E pessoas mais idosas também podem usufruir do Método Busquet? Não só podem, como devem. Tem-se uma cultura que pessoas idosas vão ter dor por causa da idade. Na verdade, isso não existe, né? O envelhecimento é um processo fisiológico e não necessariamente ele tem que causar dor. E mesmo em pessoas idosas, a gente costuma dizer que os tecidos estão vivos. Então, se o tecido está vivo, a gente consegue trabalhar sobre eles e fazer eles reagirem ao tratamento. E é muito comum no consultório, na prática de dia a dia, ter esses pacientes com idade mais avançada e conseguir resultados super satisfatórios. E quais são as etapas do tratamento do Método Busquet? Na verdade, a primeira etapa, como eu falei antes, é a avaliação, identificar o que está acontecendo e a partir daí a gente trabalha liberando essas diferentes regiões que precisam ser trabalhadas. Em geral, isso leva de 4 a 6 sessões, né? Um tratamento sendo uma vez por semana a sessão. E a partir desse momento, onde a gente consegue deixar o paciente equilibrado e com o corpo mais livre, mais móvel, a gente começa a espaçar as sessões para 15 dias, depois uma vez por mês. E o ideal é que depois, a cada 3 meses, 4 meses, ele retorne ao consultório para fazer um trabalho de manutenção. Ah, entendi. Essa manutenção seria por quê? Porque existe uma tendência de retornar ao modelo antigo, vamos dizer assim? A gente costuma dizer que, como se preconiza que vá a cada 6 meses no dentista para ver como é que está os dentes e toda a questão dentária, o ideal seja que a cada 6 meses ou de tempos em tempos a pessoa passe pelo fisioterapeuta para ver como é que está o corpo. Querendo ou não, por mais que a gente tente levar uma vida equilibrada e com menos sobrecarga, a nossa vida diária é muito estressante, a nossa alimentação, por melhor que a gente controle, ela acaba sendo agressiva. Então, é muito comum, de tempos em tempos, essas tensões retornarem. A partir do momento que a gente trabalha e consegue eliminar essas tensões, elas não vão voltar. Mas se o paciente tiver hábitos que reagudizem, que reincidam isso pode acontecer. E uma coisa que é muito importante na nossa visão é a alimentação. Pois é, você falou 2 vezes sobre a alimentação. Explica melhor de que maneira pode interferir ali no funcionamento, vamos dizer, físico, mecânico, talvez, também do corpo, né? Então, é justamente isso. A alimentação ela acaba tendo uma repercussão sobre a mecânica do corpo. De que maneira? Se a gente pensar que as tensões internas sobre as vistas, sobre os órgãos, geralmente são a causa dessas disfunções, e a alimentação está totalmente relacionada com essa irritação visceral, se o paciente não tiver uma alimentação adequada, ele vai sim acabar sobrecarregando o seu sistema visceral por causa da alimentação, e essa sobrecarga vai se traduzir por dores musculares, na coluna, enfim. Olha só. Eu acho que não é muito comum as pessoas terem esse raciocínio, por isso eu achei muito interessante algo novo, pelo menos, na utilização das pessoas. Acho que as pessoas não têm muita noção dessas conexões, né, Murilo? Não tem muita noção, mas mais uma vez é o corpo de uma maneira integrada. Então, se você não tiver uma alimentação saudável, dificilmente você vai ter um corpo saudável e livre de tensões. E é possível já observar resultados nas primeiras sessões? Já a partir da primeira, segunda, terceira sessão, dependendo do caso, muitas vezes na primeira sessão já tem um resultado satisfatório. A gente sempre busca trabalhar com índice alto de resolução, sempre visando aí 70%, 80% de melhora do quadro do paciente já nas primeiras sessões. E como a gente trabalha sobre a causa do problema, é um tratamento que costuma ser mais rápido. Então, geralmente a gente vê tratamentos fisioterapêuticos onde se prescrevem 10, 15 sessões. A gente tenta trabalhar menos que isso. Em alguns casos, a maioria deles é possível, em outros não. Sempre adequando de acordo com a situação de cada paciente. Agora, na tua experiência com esse método, qual foi o caso mais complicado? Dá para você mencionar, para as pessoas terem uma noção de que tipo de situação é possível reverter com o método Busquet? Caso mais complicado, tive vários. Mas algumas situações que são interessantes, por exemplo, uma vez eu tive uma paciente que me comunicou e ela estava em casa, na cama, não conseguia se mexer por causa de uma crise de dor lombar, uma crise ciática. Tinha essas crises, né? Não tratava, tinha uma crise leve, deixava passar, teve uma crise leve, deixava passar, até que um dia acordou bloqueada na cama, eu tive que ir na casa dela atender ela. Bloqueado quer dizer que não conseguia se mexer. Cheguei lá, ela estava chorando, mas depois com o tratamento do método, lá já naquele dia mesmo já conseguiu sair da cama, já conseguiu voltar à atividade e hoje está 100% tranquila, fazendo as atividades da vida diária, normal, praticando atividade física, tudo sem problema nenhum. Qual é o perfil dos pacientes do método Busquet? São geralmente mais homens ou mulheres que procuram essa técnica?
Geralmente mulheres. No meu caso, é absurda a diferença. Assim, eu acho que eu atendo 90% mais mulheres. Eu acho que as mulheres acabam tendo mais atenção com o corpo e, de uma certa forma, acabam tendo uma anatomia, às vezes, um pouquinho mais complicada também. A gente brinca no curso que as mulheres merecem. Mas é uma brincadeira porque a mulher, por exemplo, uma coisa que acaba gerando muita alteração é o útero. Porque o útero é um órgão que todo mês sofre uma alteração. Isso é fisiológico, é natural. Mas, por essa alteração constante, acaba sendo mais suscetível a tensões. Então, é um elemento que acaba favorecendo um pouquinho mais as mulheres. Mas não quer dizer que os homens não tenham problema. Eu acredito que, na verdade, o que muda isso é preocupação mesmo com o corpo e com a saúde. Os homens já se acham mais super-homens e tal, não precisam, aguentam a dor. Tudo papo furado, né, Murilo? Mas, enfim. Papo furado. Mas, realmente, os homens acabam deixando isso passar ou resolvendo sozinha, de algum outro jeito, e as mulheres acabam tendo uma preocupação um pouco maior. Murilo, conta um pouquinho da sua relação, como é que você chegou a conhecer esse método? Você é formado em fisioterapia e como é que você começou a conhecer o método e passou a ser até professor, né? Então, eu me formei aqui na Univale em 2008, e aí, logo que eu saí da faculdade, já comecei a fazer alguns cursos, e eu fazia alguns cursos, mas sempre sentia que faltava alguma coisa. Até que um dia uma colega comentou do curso, eu fui fazer o curso no ano seguinte, me apaixonei pelo método, comecei a trabalhar todo dia com isso. Durante o curso fui convidado pelo professor Leonardo para fazer parte da equipe, e a partir daí, desde 2010, se eu não me engano, eu estou mergulhado aí na equipe do curso. A gente estava pesquisando, né? E a gente descobriu que no Brasil o método Busquet começou a ser ministrado na cidade de Londrina, no Paraná, né? E em 1997, com o fisioterapeuta Leonardo Machado. Esse que você acabou de dizer, né? Na verdade, ele começou em Londrina. Nessa época, o professor Leonardo ele fazia parte da equipe, mas não era o organizador ainda. Aí o curso de Londrina também passou por Belo Horizonte. Ficou um tempo sem ter o curso no Brasil por alguns problemas administrativos. E aí, em 2009, o professor Leonardo assumiu como organizador e professor responsável pelo método. E a partir daí, o método só cresceu. Ele faz um trabalho de divulgação, um trabalho bem intenso, constituiu uma equipe bem consistente e o trabalho só vem crescendo cada vez mais. Pois é, e hoje, como uma pessoa faz para seguir e ter uma formação no método Busquet? Então, o curso é ministrado apenas para fisioterapeutas, então a pessoa tem que ter a formação em fisioterapia. O curso é ministrado em algumas capitais do país, se não me engano são 8. O curso está em Brasília, Florianópolis, Rio de Janeiro, São Paulo, Recife e Belém. E Belo Horizonte, e acho que é isso. Então, em qualquer uma dessas cidades, o curso tem a mesma formação, é o mesmo processo pedagógico, é sempre igual. E a pessoa vai escolher o que fica melhor para ela e vai se adequar ao calendário. E você, como professor, você atua onde, exatamente? Eu atuo no Brasil todo, de acordo com a escala. Esse ano vou acabar ficando mais em São Paulo e Florianópolis. Tenho também uma aula em Belém, mas a equipe cresceu esse ano, mais professores estão começando a dar aula, então a gente vai viajar um pouquinho menos. Mas onde tiver a escala, onde tiver escalado para dar aula, a gente tá indo lá. Bacana. Murilo, uma coisa bacana que a gente percebeu que o site é muito interessante, tem vídeo, tem os slides interessantes. O que você diria? Porque eu acredito que ainda tem muita gente que não conhece direito. De novo. Eu diria que tem muita gente que não conhece direito. O que você diria para as pessoas que querem saber mais sobre o método Busquet? O que deve buscar, especialmente na internet? Na internet eu sugiro o Facebook. A minha página pessoal, Murilo de Marto, Saúde Integral do Corpo, tem muita informação sobre o método. Semanalmente eu estou colocando coisas lá. Tem a fanpage do Método Busquet, que é Método Busquet, né, é o próprio nome. E no site do método, www.metodobusquet.com.br, tem bastante informações, como você falou, depoimentos de pacientes, fotos de resultados, vídeos do professor Leopoldo Busquet falando sobre o método, resenhas de artigos científicos, onde a gente pega artigos que falam das ideias que são de acordo com o método e elabora esses artigos. Está lá também para os profissionais, até mesmo para os pacientes que querem conhecer um pouquinho mais. E, de uma maneira resumida, seriam esses pontos. Agora, acesso a esse método não tem ainda pela saúde pública, né? Ou existe já, como as pessoas se tratarem com o método Busquet via saúde pública? Infelizmente não, mas eu acho que seria um projeto de grande valia, porque eu acredito que o método teria uma função preventiva e resolutiva muito grande na saúde pública.
tanto em adultos e principalmente como bebês. Eu vejo o trabalho com bebês a principal prevenção, e seria um sonho ver esse trabalho na saúde pública. Porque se a gente for pensar, é muito comum que disfunções que a gente apresenta na vida adulta venham já de bebê, já de tensões e disfunções que o bebê apresentava, não foram tratadas e repercutem depois na vida adulta. É isso. Mais alguma pergunta, Jennifer? Então tá, a gente vai agradecer a participação do Murilo Demarco, fisioterapeuta, professor também do Método Busquet. Obrigada pela participação, Murilo. Eu que agradeço. E a gente se despede aqui. Até o próximo Viva Voz. É isso mesmo, tchau. Viva Voz. Realização: curso de jornalismo do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Comunicação, Turismo e Lazer, e Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação, Extensão e Cultura, Propec da Univale. Produção e técnica: André Schlinwein, Ellison Guns, Fernanda Vieira e Jennifer Mânica. Coordenação: Lisa Lopes Correia. Supervisão: Alberto Russi.